everyone! How are you doing? Espero que estejam todos bem. E aí, prontos para mais uma aula de inglês? Sim? Então vamos lá! Primeiramente, já pegaram o material de vocês? Ah, tá, porque isso é muito importante. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tempo verbal chamado Present Continuous, ou ele também pode ter um outro nome, que é Present Progressive, ok? Em português, presente contínuo ou presente progressivo. E para que serve esse tempo verbal, hein? Então, olha só, esse tempo verbal ele é utilizado para falar sobre coisas que estão acontecendo no momento da fala, ok? Presente progressivo, ok? Seria mais ou menos assim, What are you doing now? O que você está fazendo agora? Now, I am singing. I'm kidding. Então, seria mais ou menos isso, ok? É como se alguém perguntasse isso pra você, o que você está fazendo agora? Ah, agora eu estou, por exemplo, ensinando inglês, teaching English, and whatever, ok? E a estrutura desse tempo verbal é o seguinte, ok? Sujeito, ok? O subject, verb to be, só que é o verbo to be no presente, ok? Então vamos lá, vocês lembram como é o verbo to be no presente? Então, é importante saber, ok? O verbo to be no presente, ele é conjugado de 3 formas, ok? Am, is e are. E essas formas variam de acordo com o sujeito. Então, vamos dar uma relembrada. Para o sujeito I, eu vou utilizar o verbo to be. Am. You, vou utilizar o are, ok? Para he, she, it, eu vou utilizar o is. We, you, they, eu vou utilizar o are. Ok? Então, nós temos 3 formas para o verbo to be. Aqui nós vamos completar com am, is ou are, dependendo do sujeito. Verbo principal da sentença mais o ing. Porque esse ing, ele vai formar o gerúndio. Sabe o que é o gerúndio na língua portuguesa? Então, o gerúndio é quando o verbo ele é terminado em NDO, ok? Por exemplo, dançando, cantando, comendo, dormindo, ok? Aí, olhando para essa estrutura assim, você pode pensar, Nossa, mas que complicado, vou ter que memorizar isso mesmo? mas na prática é muito mais fácil, ok? Como por exemplo nessa sentença aqui, ó. Elena is baking a cake. Quem é o sujeito dessa sentença? Sim, Elena, ok? Aqui nós temos o verbo to be, que está concordando com o sujeito, Elena. Baking é o verbo principal dessa sentença, ok? Percebam que aqui já foi adicionado o ing, tá? Até porque esse verbo, em sua forma base, é o bake, que significa assar, ok? Quando eu adicionei o ing, ele virou assando, e aqui eu complemento. A cake, no caso, um bolo. Então, Helena está assando um bolo, ok? E outra coisa também que é bem legal de observarmos. Lembra que eu falei na aula de verbo to be, que ele pode ser traduzido como ser ou estar? Nesse caso aqui, no present progressive ou present continuous, né? Lembrando que esse tempo verbal tem 2 nomes, não esqueçam disso, por favor. Então, o verbo to be ele sempre vai ser traduzido como estar, ok? Ela está, ele está, nós estamos e assim sucessivamente. Então, Helena está assando um bolo, ok? Se eu falo que Helena está assando um bolo, dá a ideia de quê? De que essa ação está acontecendo nesse momento, certo? Temos um outro exemplo aqui também. Por exemplo, my friends are watching TV. Ok? My friends, sujeito, né? Os meus amigos. Are, porque o sujeito está na terceira pessoa do singular. Meus amigos estão. Watching, que significa assistindo, tá? A forma base desse verbo aqui é o verbo watch, assistir. TV, no caso TV. Meus amigos estão assistindo TV. Também. Vocês concordam? Conseguem perceber que está dando a ideia de que essa ação está acontecendo nesse momento?